podemos ir. Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de problemas no Flu. Eu sei que eu tô dizendo a palavra problemas no Flu. Toda hora você tá vendo a palavra problemas no Flu, mas o que eu posso fazer? Eu sou culpado de estar com um problema? Eu tenho que falar para vocês, dar posicionamento e falar para você, já realmente informar, caráter informativo. Não sou jornalista, mas é problema do Flu. Pedro, sim, aquele do Flamengo, e lateral esquerda. Então sente no sofá, ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu sei que vocês não querem mais ouvir sobre problemas. Eu sei que vocês estão cansados de ficar ouvindo a palavra problema e Fluminense. Problema e Fluminense. É sempre a mesma coisa. Mas vou ter que falar, né? Infelizmente. Pedro ganha na justiça por danos morais. Justiça decide que o Fluminense terá que pagar 27 mil de danos morais a Pedro do Flamengo. Atacante rubro-negro revelado Xerei teve recurso aceito pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Flu também consegue inclusão de multa de 50 mil. E bom, Pedro então ganha na justiça. Ele, segundo o que estava falando aqui, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que o Fluminense terá que pagar 27 mil de dano moral a Pedro do Flamengo, que sofreu uma lesão enquanto defendia o tricolor. A direção do Flu vai recorrer da decisão na sexta turma do TRT. Isso é muito interessante falar sobre isso. Depois eu quero falar sobre isso. Mas é importante a gente ver que a justiça brasileira está maravilhosa. Porque isso daí pode dar mais problemas no futuro. E claro, consegui as multas, beleza, tudo mais, mas 27 mil. Pro Pedro, não é nada. Ele fazer isso, é só ele destacar, dar mais valor ao Flamengo. Agora, é triste, né? A minha análise é, ainda cabe recurso. Claro, eu nem li essa parte aqui, tá? Eu sabia que caberia recurso. Ainda cabe recurso e se isso realmente acontecer, abre um precedente. Porque imagine se todos os jogadores que foram lesionados, que saíram e que tiveram problemas por conta de não ir para o tal clube, também colocarem os seus times como dano moral. Isso abre um precedente. Para quem não sabe, o normal, aqui no Brasil não é normal, mas no normal da justiça brasileira, de qualquer tipo de justiça, é o seguinte: quando você abre um processo pedindo tal coisa e essa tal coisa nunca aconteceu, nunca ninguém pediu danos morais por conta de estar lesionado no momento que talvez poderia ter ido pro Real Madrid. O que acontece é que quando você aceita esse tipo de coisa, você abre precedente para outros jogadores que também sofreram da mesma situação, não a mesma lesão, mas sim uma lesão, e que poderiam ter ido para um time bem mais superior e ganhar muito mais dinheiro, pedir também danos morais. O que acontece é que isso acontecendo só piora e só dará problemas para o Fluminense. Dito isso, eu quero só lembrar, e aí, esse aqui foi a minha análise. É claro, é justamente isso. O maior medo é abrir esse precedente. É isso que tem que atacar o Fluminense. Se isso daí acontecer, vai abrir o precedente. E aí vai entrar um monte de jogador entrando na justiça para enriquecer por conta de danos morais. E isso, no Brasil especificamente, é princípio de enriquecimento. Você enriquecer por conta de alguma coisa. Imagina se cada clube brasileiro sofrer isso. Não vai ter nenhum clube que não vai sofrer essa penhora, esse problema, esse pagamento. Eu espero que a justiça não me venha decidir em favor do Pedro na próxima situação que é na turma do TRT, da sexta turma. Espero que isso não aconteça, porque se isso acontecer, vai dar problema pro Brasil inteiro.
Espero que o advogado Fluminense justifique nisso. Ó, nenhum jogador teve isso. Você vai ser o primeiro. E vai abrir precedente para os outros. O que vai acontecer é que vai ter maior problema no próprio justiça. Ou seja, não abra esse precedente. Por favor. Em ampliando o debate, né? Lembrando do caso Pedro, eu sempre vejo, eu tô vendo nesses últimos anos a palavra humanidade, humano, pensar no humano. Ué, o Fluminense pensou no humano e acabou tomando uma multa de 27 mil. Na fuça, com uma exclusão de multa de 50 mil. Você entende sobre isso? O grande problema é que o Fluminense está pensando o errado. O caso do Pedro foi o seguinte, para quem não sabe. O Pedro fez o teste no Flamengo. O Flamengo recusou o Pedro. O Pedro foi pro Fluminense. Fez o teste, passou. Com muitas etapas, passou. E se hoje ele é hoje esse jogador, a culpa é do Fluminense. Sabe? É aquela questão de que o Fluminense ajudou muito o Pedro, mas no final da história tá pagando com traição no Flamengo. É por isso que o Pedro não vai ser ninguém. É por isso que o Pedro não vai ser ninguém no Brasil, na seleção brasileira. É por isso que o Pedro não vai lá pra fora. Sabe por quê? Porque o Pedro lá fora é um fracassado. Sabe por quê? Porque nego não admite isso daí lá. É por isso que, por exemplo, tem muita gente que fica lá. Ai, por que o Ancelotti não vem logo? Porque o Ancelotti tem contrato. E na Europa ninguém aceita qualquer tipo de gestor ou qualquer jogador que quebre o contrato. Você vê vários absurdos acontecendo. Só pra você ver, até quando o Messi ele saiu do PSG e foi parar no Inter de Miami, até isso teve que ser bem justificado. E a justificativa foi correta. Sobre a gente não quer mais o jogador, o Inter de Miami quer esse jogador, e a gente resolveu em comum acordo fazer isso. Então não foi uma quebra de contrato. Não teve quebra de contrato. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que o Pedro não vai ser ninguém. É por isso que o Pedro perde uma chance enorme de ouro. Vai fazer o quê? É aquela situação, né? Pensar no humano não, eu penso no trabalhador. Primeiro no trabalhador. Tá bom? Antes de a gente falar sobre o segundo tema, se inscreve no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense, mais outro problema. A gente vai falar sobre lateral esquerda. O Marcelo Neves, ele coloca aqui, né? Situação de lateral esquerda do Fluminense. Diogo Barbosa não pode jogar porque tem que esperar. Ele já está contratado, mas ele não pode jogar por conta da janela de contratação. O Guga está lesionado. Então ele teve lesão. Isso é importante, que eu vou justamente falar sobre o Guga. O Jorge está lesionado, porque já veio baixado aqui para o Fluminense. O Alexander sofreu muito porque teve que jogar numa posição que teve que correr mais. Isso transforma-se em uma lesão normalmente. E o Marcelo também desfalque por lesão, por várias situações de problemas. Ou seja, olha só o problema da lateral esquerda. E aí você tem lá, o Guga saiu lesionado do jogo contra o Atlético Mineiro. É isso que eu estou falando. Mais outro que saiu lesionado, mais outro da lateral esquerda. Lateral direita, e ainda mais assim, que o Guga não sendo lateral esquerdo, mas sendo lateral direito, também temos menos lateral direito. Se o Samuel Xavier se machucar ou vier tomar o segundo cartão amarelo, a gente não tem um jogador do lado dele. E a minha análise, sem Guga, agora quem é a solução? É o Felipe Andrade? Essa que é a minha análise. É o Felipe Andrade, que é zagueiro de origem e que vai jogar de novo, e que pode jogar de novo? Ou é o esquerdinho, ou o Jefté?
que sumiram. Eu não escuto mais a palavra Jefté. O nome Jefté. Eu não escuto mais o Esquerdinha. Ou alguém mais. Vai inventar o Diniz de novo? Complicado. E ampliando o debate, né? Isso é interessante falar. Ampliando o debate sobre a saúde do Flu. E aí eu vou ficar até grandão para vocês entenderem melhor isso. Que é o seguinte. Não sei se vocês viram, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Que tá falando sobre o atacante e aqui sobre a situação. Tá? Voltando a falar aqui. A saúde do Fluminense tá indo de mal pior. Entende? Um dos clubes que realmente era sempre bom e sempre via muito pouco jogador lesionado, como eu vi, por exemplo, no ano passado, me parece que perdeu alguma coisa. Eu tô querendo entender sobre especificamente isso. Por que jogadores começaram a se lesionar no Fluminense? Por que foram tragos jogadores que parecem ser bichados já no Fluminense, como o próprio Jorge? E a outra é justamente sobre esse esquema, essa estratégia do Fluminense. Eu quero saber qual que foi o esquema que o Fluminense fez para realmente colocar o jogador dentro de campo ou não, para não estourar o jogador no jogo seguinte. Qual que foi a estratégia, qual que foi esse elemento? Não vai ser respondido. É esse que é o meu questionamento. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o que para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de descrição de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, Saudações Tricolores.